Fala pessoal, Charles Antônio aqui da Game FP&A, trazendo mais um conteúdo para vocês aqui hoje. E hoje vamos falar sobre como converter taxas de juros, né? Posso ter uma informação de uma taxa anual e eu quero converter ela para mês ou até mesmo dia, ou posso ter uma taxa mensal de juros e quero converter ela para anual ou converter ela para dias, tá? Vamos ver como é que funciona isso na prática, tá? Basicamente são duas fórmulas para a gente fazer isso e vamos ver aqui nos exemplos a seguir. Então vamos lá, eu tenho aqui os cenários que a gente vai criar, tá? Então, como eu falei anteriormente, de fato são duas formas que a gente precisa realmente saber para transformar, elevar uma taxa de um período menor para um período maior ou trazer de um período maior para um período menor, tá? Isso é bem legal porque dentro das projeções de fluxo de caixa, análise de investimento, a gente tem essas questões de ter que transformar taxas, ter que converter taxas, tá? Então é bacana que a gente saiba como fazer isso. Então, vamos lá, vou colocar aqui um exemplo. Inicialmente eu coloquei aqui uma taxa dia de 0,20% de juros ao dia. E o que esse 0,20% ao dia significa efetivamente, tá? Outra informação importante aqui também, eu estou usando períodos comerciais. O que significa períodos comerciais? Períodos comerciais é o período que está estabelecido. Por exemplo, do ponto de vista comercial, um mês, né, para cálculo desses juros, um mês é 30 dias, um ano é 360 dias e tem 12 meses um ano. Aí não muda absolutamente nada, tá? Então vamos lá. Uma taxa 0,20% ao dia significa quanto ao mês? Então, a fórmula é essa aqui, ó. 1 mais a taxa, aqui está a taxa, elevado à potência de 30, aqui, faltou aqui o elevado à potência de 30, que é o número de dias, né? Tem lá dia que era em mês, menos 1. Então, 0,20% ao dia significa 6,18. Né? Por que essa forma faz? Ela acumula os percentuais. Né? Então, tem um percentual sobre o outro e assim sucessivamente. Tá? Não é somar, não é fazer 30 vezes 0,20. 30 vezes 0,20 não deve dar isso. Deixa eu fazer a conta aqui para mostrar para vocês. 30 vezes 0,20 deve dar algo em 6, acho que deve dar 6. Isso, deve dar 6%. Só que... Como é juros sobre juros, né, acaba crescendo, porque a base do dia anterior vai crescendo, vai colocando, tá? Então, por isso que acontece esse efeito. Aí agora vamos lá, eu tenho a taxa dia e eu quero, a mesma taxa dia, eu quero converter ela em anos. Tá? Então, vamos botar lá aqui, é só eu copiar a fórmula, porque a fórmula é a mesma, elevar a taxa é a mesma. 1 mais a taxa, elevado à potência de 360 dias, que eu estou com ela em dias, então tem um ano comercial tem 360 dias, e a taxa ao ano seria 105,30. Agora eu vou fazer a taxa mês, que eu tenho essa taxa mês aqui, 6,18, para ir seguindo no exemplo, tá? Para a gente ir checando e vamos ver se ao ano vai dar 105,30. 105,30, tá vendo? Então aqui eu estou levando ela a um período de 12, porque eu tenho a informação dela a mês, e elevando ela a 12 períodos eu tenho 105,30. Tal qual, elevando ela de 0,20 por 360 dias, eu tenho 105,30, tá? Então essas fórmulas mostram que ele está funcionando tudo certo. Agora vamos para o exemplo seguinte, eu quero trazer uma taxa de um período maior para um período menor. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho a taxa mês de 6,18 e aqui eu vou fazer a prova real sobre as fórmulas que a gente está colocando lá em cima e eu quero transformá-la em dia. Tá? Essa fórmula tem que nos trazer o 0,20, tá? Que é o inicial aqui que a gente começou. Então, se 6,18 é aqui e eu tenho 6,18 no mês, trazê-la em dia tem que dar 0,20. Vou aplicar a segunda fórmula. A segunda fórmula é 1 mais a taxa, que está aqui, elevado à potência de 1, divide pelo número de períodos, né? Então, 360, o período que está aqui, tudo isso menos 1. 0,20, tá vendo? Então, 6,18 ao mês, quando eu quero trazer ao dia, acho 0,20. E é a prova real de que o 0,20 da primeira fórmula que eu queria elevar a 30 períodos é 6,18. Então, uma coisa está conversando com a outra. Vou colocar aqui, então, taxa ano, tá? Eu tenho taxa ano de 105,30, que eu fiz ali também, e eu quero trazer ela para dia. Tem que estar 0,20 também, tá vendo? Então, vai confirmando que as fórmulas estavam certas. Agora eu tenho a taxa ano e eu quero trazer ela para mês. Tem que dar os 6,18 lá de cima. Né?
6,18. Vocês viram então que na realidade são duas fórmulas, tá? É 1 mais a taxa elevada à potência, número de período menos 1, ou 1 mais a taxa elevada à potência de 1 dividido pelo período menos 1. São duas fórmulas, tá? Mas é bem legal a gente ter isso na nossa caixa de ferramentas. A gente efetivamente não precisa lembrar de todas as fórmulas, né? É melhor se nós tivermos o conhecimento e conseguimos lembrar de todas as fórmulas, todos os conceitos possíveis, né? Porque isso nos dá velocidade, né? No dia a dia, na hora de respondendo alguma questão, de estar no meio de uma reunião. Mas se eu não tenho esse conhecimento, eu posso ter a minha caixa de ferramentas, né? O lugar onde eu tenho lá todas as minhas fórmulas, eu tenho uma organização, de modo que quando eu precisar acessar algum conhecimento que eu sei que eu já obtive, que eu sei que eu já tive acesso e que eu salvei lá, eu facilmente vou conseguir lá e buscar esse conhecimento e aplicar no dia a dia. Legal? A gente espera que você tenha gostado do conteúdo, tá? Se você gostou, curta, compartilhe e segue seguindo nós aí, dando os feedbacks para nós, que tá bem legal. Valeu, pessoal. Abraço.